Morar com os filhos depois dos 80 anos parece, à primeira vista, um gesto de amor e proteção. Mas na prática, muitos idosos vivem um conflito silencioso dentro das próprias casas. Você já sentiu que está atrapalhando? Que a sua presença incomoda mesmo sem ninguém dizer isso diretamente? E esse sentimento, infelizmente, é mais comum do que se imagina. E não tem a ver com ingratidão, tem a ver com gerações que pensam e vivem de formas completamente diferentes. Enquanto você cresceu com valores como respeito, união e obediência, muitos filhos de hoje têm pressa, agendas lotadas e pouca paciência. O idoso, antes figura central da família, acaba se tornando quase um peso invisível que todos respeitam em silêncio, mas poucos ouvem de verdade. Neste vídeo, vamos desvendar a dura realidade que muitos vivem, mas não têm coragem de contar. Ao longo da vida, o lar sempre foi seu refúgio, onde você criou seus filhos, chorou e sorriu, construiu memórias. Mas, ao se mudar para a casa dos filhos na velhice, muitos idosos percebem que o lar não é mais deles. É como morar num lugar onde tudo funciona, menos o coração. Você não pode mexer nos horários, não decide o que vai ser servido no almoço. Precisa pedir licença até para assistir a sua novela preferida. O pior é que muitas vezes tudo isso acontece com educação, mas sem afeto. O idoso se sente um hóspede eterno, mesmo sendo pai ou mãe. Não é a falta de comida ou teto que dói, é a ausência de pertencimento. Aquela sensação de que você está emprestado no mundo dos outros e que qualquer passo em falso pode gerar desconforto. A casa continua cheia, mas o coração vai ficando cada vez mais vazio. Você passou a vida inteira sendo a referência da família. Era quem dava conselhos, tomava decisões, ensinava o certo e o errado. Mas depois dos 80, algo muda, e muda sem aviso. Aos poucos você deixa de ser ouvido. Suas opiniões são cortadas com um "deixa disso" ou simplesmente ignoradas. Às vezes até tentam te proteger, mas acabam te infantilizando. Não deixam você sair sozinho, ir ao médico sem companhia ou nem tomar decisões simples sem aprovação. O que antes era respeito vira controle, e o que parece cuidado pode, na verdade, ser uma forma sutil de desautorizar quem você é. O mais doloroso é perceber que sua voz, que já guiou uma família inteira, agora mal ecoa dentro de casa. A perda da autoridade não é gritante, ela acontece no silêncio das interrupções, nas decisões tomadas por você, mas sem você. Depois dos 80, muitos idosos passam a viver em um estado constante de cautela. Não por fragilidade física, mas por medo de incomodar. Pensam duas vezes antes de pedir algo simples, como trocar o canal da TV ou repetir o café da manhã. A sensação é de estar sempre atrapalhando. E para evitar conflitos, preferem o silêncio. Um silêncio que machuca, que sufoca. Com o tempo, esse medo vira rotina. Deixam de opinar, de contar histórias, de se abrir, tudo para manter a paz. Mas essa paz tem um preço alto, o apagamento da própria identidade. O idoso se anula para caber no espaço que lhe foi dado, mesmo que esse espaço seja pequeno, frio e apertado. E o mais cruel, muitas vezes a família nem percebe, porque o idoso já aprendeu a sorrir mesmo quando está se sentindo invisível. Viver com os filhos depois dos 80 costuma significar abrir mão da sua própria rotina. Aquela liberdade de tomar banho na hora que quiser, escutar suas músicas, assistir seus programas ou simplesmente ficar em silêncio no seu canto. Tudo isso passa a depender da dinâmica da casa dos outros. E por mais que o quarto seja seu, a casa já não é. Portas que se abrem sem bater, decisões que são tomadas sem te consultar, horários que não são seus. O idoso se vê cercado por regras que não escolheu e sua vida vai sendo moldada pelos hábitos da família. A privacidade que antes era sagrada vira um luxo. E viver nessa condição desgasta a mente, abala a autoestima e até afeta a saúde. O que antes era lar, agora é apenas abrigo. E isso dói mais do que qualquer solidão. Mesmo quando não é dito em voz alta, muitos idosos sentem no olhar dos outros que estão incomodando. É o suspiro impaciente quando você pede algo, é o olhar apressado quando você conta uma história antiga, é o tom de voz alterado, como se falar com você exigisse mais esforço do que paciência. E aos poucos, esse sentimento se instala. Eu estou atrapalhando. Você começa a evitar pedir favores, deixa de fazer perguntas simples, engole a vontade de conversar, tudo para não ser um peso. Essa autolimitação dói profundamente,
Porque quem já cuidou da casa, já criou os filhos, já sustentou a família, agora se sente como um estorvo. A verdade cruel é que muitos idosos acabam deixando de viver plenamente dentro da casa dos filhos para não incomodar. E isso corrói por dentro. Em algum momento, a linha entre ser pai e ser cuidado se inverte. Você, que sempre foi autoridade, referência, alicerce da família, agora precisa de ajuda para tarefas simples. E isso por si só já é difícil de aceitar. Mas o que machuca de verdade é quando seus filhos começam a tratar você como se fosse uma criança. Tomam decisões por você, ignoram sua opinião, dão ordens em vez de perguntar. Às vezes, nem percebem que estão fazendo isso, mas você sente. O respeito muda de forma e a sua voz parece perder valor. Muitos idosos vivem esse choque calados, engolindo o orgulho e tentando não demonstrar a dor. Mas lá dentro, o coração sabe, não é só o corpo que está envelhecendo, é também a sua posição no mundo. E dentro da casa dos filhos, isso se torna mais evidente e mais cruel. Morar com os filhos depois dos 80 pode trazer uma dor silenciosa, a de não ser visto como alguém que sente profundamente. Muitos idosos passam a ser tratados com distanciamento emocional. Os filhos, ocupados demais, não percebem os sinais de tristeza, de solidão, de carência afetiva. Não perguntam mais como você se sente, não te olham nos olhos com verdadeira escuta. As conversas se tornam superficiais, funcionais, como se você fosse apenas parte da engrenagem doméstica. Essa falta de afeto genuíno, de validação emocional, vai se acumulando como um vazio dentro do peito. E o mais cruel, isso acontece justamente com quem você mais ama. Com o tempo, esse silêncio emocional pesa mais do que qualquer discussão, porque ele diz, sem palavras, você não importa tanto assim. E ninguém deveria se sentir assim dentro da própria família. No início, parece apenas uma ajuda inocente. O filho que passa no mercado por você, a nora que controla seus remédios, o neto que resolve questões no banco. Mas com o tempo, essas pequenas ajudas vão te desconectando da própria autonomia. De repente, você se vê dependendo de todos para tudo, sem perceber que deixou de exercer as funções básicas que te faziam se sentir útil e ativo. Morar com os filhos após os 80 muitas vezes transforma independência em inércia. E o mais cruel, nem sempre é por maldade. É o automatismo da rotina que vai tirando aos poucos a liberdade. Quando você se dá conta, já não sabe mais como resolver coisas simples sozinho. E isso fragiliza a mente, a autoestima, o espírito. Viver também é poder escolher, decidir, agir, mesmo que seja aos poucos, mesmo que com apoio. E quando isso é tirado, tira-se também um pedaço da identidade. Ao viver na casa dos filhos, muitos idosos começam a perceber que a ajuda recebida, que deveria ser um gesto de amor e cuidado, passa a parecer uma dívida silenciosa. Pequenas cobranças surgem, disfarçadas de brincadeiras ou indiretas. Se não fosse por mim, você estaria sozinho. Olha o quanto gasto com remédio. Ou até aquele suspiro profundo depois de uma ida ao médico. A sensação de ser um fardo começa a se infiltrar no coração do idoso, mesmo que ninguém diga isso diretamente. Você começa a pensar 2 vezes antes de pedir algo, se sente culpado por ocupar um espaço, por precisar de atenção. E isso corrói o senso de dignidade. A ajuda que antes era bem-vinda, agora vem acompanhada de uma etiqueta emocional de preço. E para um idoso, essa é uma das formas mais cruéis de dependência. Após os 80 anos, ao morar com os filhos, muitos idosos se veem cercados de conversas das quais não participam. Estão fisicamente presentes, mas emocionalmente excluídos. Quando tentam opinar sobre algo, são interrompidos ou ignorados com frases como "deixa que eu resolvo", "isso não é da sua conta", ou até "o mundo mudou, pai". Lentamente, param de falar, param de expressar o que sentem, o que pensam, o que desejam. Tornam-se figurantes dentro da própria história. A perda da voz não é apenas literal, é simbólica. A sensação de que sua opinião não tem mais valor, que suas experiências não são levadas em conta. Esse silenciamento gera um sentimento profundo de invisibilidade. Alimenta a solidão emocional
e fere a identidade de quem passou a vida sendo ouvido, respeitado e consultado. Ter voz é ter existência. E quando ela é tirada, um pedaço da alma se cala também. Muitos idosos, ao irem morar com os filhos, carregam consigo um trauma silencioso, o de não pertencer mais a lugar nenhum. A antiga casa, onde construíram uma vida, ficou para trás. E na nova casa, tudo parece provisório. O quarto onde dormem é adaptado às pressas, muitas vezes com móveis que não escolheram e objetos que não têm seu cheiro, sua história, sua identidade. Sentem que estão atrapalhando, como se ocupassem um espaço que não lhes pertence. Não tocam nos objetos da cozinha, não se sentem à vontade para abrir a geladeira, não escolhem a programação da TV. É como viver como hóspede na casa da própria família. Esse deslocamento do território íntimo gera uma sensação profunda de desraizamento e perda de autonomia. Ter um canto é mais do que uma questão física. É a representação simbólica de ter um lar, um lugar no mundo, um ponto de apoio emocional. Quando um idoso passa a morar com os filhos, inevitavelmente se vê submetido às regras da nova casa. E isso muitas vezes acontece sem qualquer negociação. Os horários são diferentes, os costumes mudaram, a rotina da casa gira em torno dos netos, do trabalho, dos compromissos dos filhos. Até pequenas decisões, como o que será servido no almoço, ou quando o silêncio deve reinar, não estão mais sob seu controle. Essa imposição sutil, mas constante, pode provocar desconforto e uma sensação de impotência. Não é raro que o idoso, por medo de causar incômodo, se cale, aceite e se anule. Isso vai corroendo a autoestima e enfraquecendo o senso de identidade. Adaptar-se a uma nova casa depois dos 80 anos não é apenas um desafio logístico, é uma reconfiguração emocional que exige empatia, diálogo e respeito mútuo para que não se torne um fardo disfarçado de acolhimento. Algo sutil, mas doloroso, pode acontecer na convivência entre pais idosos e filhos adultos. O afeto passa a vir condicionado. Expressões como "já que você está morando aqui" ou "você devia ser mais grato" revelam que, mesmo sem perceber, alguns filhos começam a usar o abrigo como moeda de troca emocional. O amor, que antes era dado livremente, passa a exigir performance, obediência, silêncio ou concordância com tudo. O idoso, então, sente que precisa merecer aquele teto, mesmo sendo pai ou mãe. Esse sentimento de estar sendo testado diariamente é exaustivo e profundamente desrespeitoso. Amar um pai ou uma mãe não deveria depender de regras implícitas ou favores cobrados. Quando o cuidado vira cobrança, algo se perdeu no caminho. É preciso resgatar a dignidade das relações para que a velhice seja vivida com paz e não com medo de decepcionar. Se você chegou até aqui, é porque esse tema toca fundo no seu coração. Talvez você esteja vivendo exatamente essa realidade, morando com seus filhos, lidando com conflitos silenciosos, engolindo palavras para evitar brigas, sentindo-se um peso onde deveria existir acolhimento. Mas a verdade é que você ainda tem voz. Você tem direito à dignidade, ao respeito, ao espaço e à paz, mesmo com mais de 80 anos. E se ninguém nunca te disse isso com clareza, você importa. Seu bem-estar emocional importa. Suas escolhas importam. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe com quem precisa ouvir essas verdades e, principalmente, inscreva-se no canal Entre Nós Idosos. Aqui, sua vivência é valorizada e sua jornada nunca será invisível. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque envelhecer não é o fim, é uma nova chance de ser respeitado, amado e ouvido.